Olá pessoal, sou o professor Wilson e essa é a nossa quarta aula da disciplina de matemática e hoje a gente vai trabalhar o conteúdo de fatoração de polinômios. Então pessoal, o que significa fatorar um número? Então veja bem, fatorar um número significa escrevê-lo como uma multiplicação de dois ou mais fatores. Então veja bem, vamos fatorar aí o número 90 como exemplo. O número 90, podemos escrever ele como sendo 2 vezes 45. Podemos escrever ele como sendo 3 vezes 30. Ou podemos escrever ele como sendo 5 vezes 18, 6 vezes 15, 9 vezes 10, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Ok? Então, o número 90 podemos escrever de várias formas. Quando a gente coloca um número como produto de um ou mais fatores, a gente então diz estar fatorando esse número. E fatorar um polinômio, o que vem a ser, né? O que significa? Então, fatorar um polinômio, quando for possível, significa escrever esse polinômio como multiplicação de dois ou mais polinômios, né? A mesma ideia lá de fatorar números. Geometricamente falando, vamos considerar aqui esses retângulos. A gente vai considerar aqui um retângulo de comprimento A e largura C, e outro retângulo aqui de azul de comprimento B e largura C. Então, esse retângulo de comprimento A e largura C, a área dele é o produto dos lados, ou seja, A vezes C. E de mesma forma, a área desse retângulo que está de azul, ele tem uma área BC, né? B vezes C. Agora vamos juntar esses dois retângulos e formar um outro retângulo, né? Aonde agora o comprimento desse retângulo é o comprimento de A, né, do retângulo A, mais o comprimento do retângulo, né, de comprimento B. Certo? E a largura aqui permanece, né? Largura C, porque ambos os dois têm a mesma largura. Então a largura dele é C. Então veja bem, a ideia aqui é calcular a área desse retângulo completo, né, formado por esses dois retângulos. Veja bem, como a soma das áreas dos retângulos menores, né, desse de verde, desse de azul, é igual à área do retângulo maior, né, que é todo esse retângulo aqui, então temos o seguinte, por um lado, a área desse retângulo completo, total, é a soma das duas áreas, ou seja, AC mais BC. Tá aqui, AC mais BC. Por outro lado, a área desse retângulo também é o produto desse lado vezes esse. Portanto, C vezes A mais B, como está aqui. Então, veja que eu consegui colocar AC mais BC como produto de dois fatores. Ou seja, a gente fatorou esse polinômio. E a forma fatorada do polinômio AC mais BC é C vezes A mais B. Ok? A gente conseguiu escrever, né, o polinômio como uma multiplicação de polinômios. Fatoração pela colocação de um fator comum em evidência. Veja bem. Vamos entender por um exemplo. Vamos fatorar esse polinômio, 2x mais 2y. Veja bem, olhando para esse polinômio, qual um termo que está comum aos dois? Que tem tanto aqui como nesse. O 2, né? Que está de vermelho. Veja que o 2 está nesse termo e o 2 também está nesse termo. Portanto, vamos colocar o 2 em evidência. Certo? Quando a gente coloca o 2 em evidência, o que é que a gente faz agora? Pega cada termo desse e divide pelo número que a gente colocou em evidência. Ou seja, 2x dividido por 2 é quem? Só o x, né? O 2 cancela com 2, sobra só o x. E da mesma forma, 2y dividido por 2, o 2 cancela com 2, sobra quem? Só o y. Não esquecendo de fazer o jogo de sinal, né? Mais por mais dá mais. Novamente esse, mais por mais x. Ok? E a gente conseguiu fatorar esse polinômio. 2x mais 2y, a forma fatorada é 2 vezes x mais y. Quando todos os termos de um polinômio têm um fator comum,
podemos colocá-lo em evidência. A forma fatorada é o produto do fator comum pelo polinômio que se obtém dividindo cada termo do polinômio dado pelo fator comum, né? No caso, foi o que a gente fez. A gente colocou o fator comum em evidência, pegou cada termo desse e dividiu pelo fator comum. E o que sobra, né, o resultado, a gente coloca aqui dentro do parêntese. Fatoração por agrupamento. Vamos entender também com um exemplo. Vamos fatorar esse polinômio aqui, ó. mx menos nx mais 2n menos 2n. Olhando para esse polinômio, a gente não consegue encontrar nenhum termo que está nos 4 termos aqui desse polinômio. Não tem nenhum igual, né? Então, o que a gente faz? Faz agrupamento. Ó. A gente agrupa. Olhando para esses dois termos iniciais, a gente tem um fator comum, não é? Que é o x. Olhando para esses outros dois termos, a gente também tem um fator comum, que é quem? O 2. Portanto, a gente vai agrupar esses dois termos e agrupar esses dois termos. Olhando para esses dois termos iniciais, vamos colocar o x em evidência, que é o fator comum. E a gente faz o mesmo processo. Divide esse termo pelo fator em evidência e coloca o resultado aqui dentro do parênteses. Portanto, mx dividido por x, sobra m. Menos nx dividido por x, menos n. Aqui a gente já agrupou esses dois termos. Agora, vamos agrupar esses outros dois. Colocando o 2 em evidência, que é o termo que se repete, né? Está igual. Vamos agora dividir cada termo pelo termo em evidência. 2n dividido por 2 é m. E menos 2n dividido por 2, menos n. Pessoal, agora olhando para esses dois termos agora, ó, a gente tem também um fator comum. Quem é? É o termo que está entre parênteses. Ó. Nesse aqui a gente tem m menos n. Nesse aqui a gente tem m menos n. A gente vai evidenciar quem agora? O m menos n. Portanto, a gente vai pegar agora cada termo desse aqui e dividir pelo fator que está em evidência. Quanto é x vezes m menos n dividido por m menos n? m menos n cancela com m menos n, sobra quem? Apenas o x. Da mesma forma, a gente vai fazer esse agora, ó. 2 vezes m menos n dividido por m menos n, sobra quem? O 2. Mais por mais, dá mais. Ok? Beleza. Veja que a gente conseguiu fatorar o polinômio lá inicial. M menos m vezes x, menos n vezes x, mais 2m menos 2n é igual a m menos n vezes x mais 2. Ou seja, a gente pegou um polinômio e conseguiu escrever ele como um produto de dois fatores. Ou seja, a gente fatorou esse polinômio. Fatoração da diferença de dois quadrados. Vamos ver lá o método. Vamos fatorar o polinômio x ao quadrado menos y ao quadrado. Adicionando ao polinômio xy menos xy, daí temos, veja bem, x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, mais x vezes y menos x vezes y. Veja que x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, não é? Até agora não alteramos em nada essa igualdade. Quando a gente adiciona esse termo aqui, ó, xy menos xy, não houve nenhuma alteração, porque a diferença desses dois termos é zero, né? Xy menos xy é zero. Portanto, não teve nenhuma alteração aqui nessa igualdade. Então, podemos fazer isso. Então, o que é que a gente ganha com isso? Veja bem. A gente tem aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado mais xy menos xy. Vou trazer aqui esse xy para perto aqui de x ao quadrado, né? E aqui ficou menos y ao quadrado menos xy. Veja que agora a gente tem fatores comuns nesses dois termos, x ao quadrado mais xy. E fator comum também nesses dois termos de vermelho, x ao quadrado menos xy, né? Nesse primeiro aqui, ó, nesses dois primeiros termos, a gente pode evidenciar o x, né? E divide
esses dois termos pelo fator comum em evidência, como fizemos anteriormente. X ao quadrado dividido por x, sobra x. Xy dividido por x, o x cancela com x, sobra só o y. Nesse de vermelho, x ao quadrado menos y, vamos evidenciar o y, né? Então fica menos y em evidência e dividimos cada termo por esse menos y. Menos y ao quadrado dividido por menos y, menos por menos dá mais. Y ao quadrado dividido por y, sobra só y. Menos xy dividido por y, menos por menos dá mais. O y cancela com o y e sobra apenas o x. Agora, olha só para esses dois termos, pessoal. X mais y aqui e y mais x aqui, que é o mesmo valor, né? X mais y e y mais x, o resultado é a mesma coisa. Então, evidenciando x mais y, e vamos dividir agora todo esse polinômio pelo fator em evidência, então fica x vezes x mais y dividido por x mais y, o que está dentro do parênteses cancela com o que está aqui dentro do parênteses, sobrando apenas o x. E menos y vezes y mais x, novamente cancela o que está aqui no parênteses, que são iguais, né? Está dividindo, e sobra o menos y. E a gente conseguiu fatorar, né, a diferença de dois quadrados como sendo o produto da soma pela diferença de dois termos. Ok? Então, pessoal, x ao quadrado menos y ao quadrado é a soma deles multiplicado pela diferença deles, ou seja, x mais y vezes x menos y. Portanto, o produto da soma pela diferença de dois termos é a forma fatorada da diferença de dois quadrados, né? Então, vamos aqui para um exemplo. Vamos fatorar o polinômio 3x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Veja que aqui a gente tem a diferença de dois quadrados, né? Então, a gente aprendeu que é o seguinte, é simplesmente a soma do primeiro com o segundo, e a gente pega essa soma e multiplica pela diferença desses dois termos. Ou seja, 3x mais 2y vezes 3x menos 2y. E essa aí é a forma fatorada desse polinômio. Lembre-se que o produto da soma pela diferença de dois termos é um produto notável. Fatoração do trinômio quadrado perfeito. Vamos fatorar o trinômio quadrado perfeito. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Veja bem, em termos geométricos, se a gente pegar aí um quadrado de lado x mais y, a gente tem esse quadrado verde de dimensões x e y, a gente tem esse quadrado de azul, né, de dimensões também x e y, e um quadrado aqui de vermelho de dimensões y e y. Portanto, para esse quadrado verde, a área dele é x vezes x, ou seja, x ao quadrado. A área desses retângulos de azuis são iguais, porque as dimensões são iguais. Portanto, a área deles é x vezes y. E a área desse quadrado vermelho é o produto dos lados, portanto, y ao quadrado. Quem é a área desse quadrado, então, pessoal? Veja bem, a área desse quadrado é a soma de cada área dessa figura, né? Então, é a área desse quadrado verde, que é x ao quadrado, mais as áreas desses retângulos de azuis, né? X mais y mais x mais y, isto é, 2x mais y, mais a área desse retângulo vermelho, y ao quadrado. Por outro lado, a gente pode calcular também a área desse quadrado como o produto dos lados, né? Esse quadrado tem lado x mais y. Portanto, x mais y vezes x mais y. Veja bem, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado é o polinômio que a gente queria fatorar. E a gente conseguiu escrever ele como sendo o produto de x mais y vezes x mais y, que é a forma fatorada dele, certo? Veja bem, interessante, ó, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, a gente pode escrever como sendo x mais y ao quadrado, né? Porque, ó, x mais y vezes x mais y ao quadrado. E isso aqui é exatamente um produto notável, né? Que a gente já
viu aí na aula passada. Mas a gente tem um método aí para verificar se um trinômio é um quadrado perfeito, né? 2 passos a gente vai seguir. O primeiro passo é verificar se pelo menos 2 termos lá do trinômio são quadrados. E depois de feita essa verificação, a gente vai multiplicar por 2 o produto das raízes, né, desse trinômio, para verificar se o resultado é igual ao termo restante, né? Então vamos ver um exemplo para clarear mais isso. Verificar se x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado é um quadrado perfeito. Então o primeiro passo é o quê? Verificar se pelo menos 2 termos do trinômio são quadrados. Então veja bem, x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado. Veja bem, x ao quadrado é um quadrado perfeito, já que esse termo está elevado ao quadrado. 16y ao quadrado, a gente ainda não sabe de certeza, mas de certo que y ao quadrado é um quadrado perfeito. Se 16 for um quadrado perfeito, então 16y ao quadrado também é um quadrado perfeito. Veja bem, ó, 16y ao quadrado eu posso escrever como sendo 4 ao quadrado e y ao quadrado, não é? Que eu posso reescrever ele como sendo 4y ao quadrado. Olha aí. Então agora eu tenho um quadrado perfeito, porque esse número aqui está elevado ao quadrado. Portanto, esse trinômio tem 2 termos que são quadrados perfeitos. Portanto, satisfez a primeira condição. Segunda condição, multiplicamos por 2 o produto dessas raízes para verificar se o resultado será igual ao termo restante. Pessoal, quem é o termo restante? É esse central aqui, ó, 8xy. Se eu multiplicar por 2 as raízes, o produto das raízes, e o resultado der 8xy, então a gente verificou que esse trinômio, x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado, é um trinômio quadrado perfeito. Bora lá? 2 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado, né? A gente tem que multiplicar pela raiz quadrada. Então, estou extraindo aí a raiz quadrada dos termos que a gente encontrou. 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 4y ao quadrado. Pessoal, esse 2 aqui, ó, do x ao quadrado, cancela com a raiz. Fica aqui em só o x. Portanto, 2 vezes x. Esse 2 aqui, ó, cancela também com a raiz e fica só o 4y. Portanto, 2x vezes 4y. Quanto é 2 vezes 4, pessoal? É 8. X vezes y, xy. Portanto, o resultado foi 8xy. E é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque satisfez as 2 condições dadas, certo? Tanto o trinômio quadrado perfeito tem pelo menos 2 termos que são quadrados perfeitos, como o produto das raízes multiplicado por 2 é igual ao termo restante, certo? Então, pessoal, x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado é igual ao quadrado da soma das raízes. Então, eu só peguei aqui as raízes, coloquei no parêntese e elevei ao quadrado, certo? Dessa forma, a gente pode escrever agora que x mais 4y ao quadrado é igual a x mais 4y vezes x mais 4y, né? Já que aqui é ao quadrado. E esse resultado aqui é exatamente a forma fatorada do trinômio quadrado perfeito. X mais 4y vezes x mais 4y é a forma fatorada do trinômio x ao quadrado mais 8xy mais 16y ao quadrado. E chegamos agora ao fim da aula. Espero aí que vocês tenham conseguido entender e compreender bem o conteúdo. Qualquer dúvida, retorne ao vídeo, assista mais uma vez. Tentem fazer aí os exercícios que eu fiz, os exemplos, e bons estudos.